Boa noite, graça e paz, que Deus abençoe ricamente a todos nós, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, que abençoe ricamente você que está em casa, que vai acompanhar através da fanpage da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da rádio web Falando de Cristo na Estrada e do nosso canal no YouTube Falando de Cristo na Estrada. O pessoal da internet já acostumou comigo, né? Eu sempre falo, eu de cá, você de lá. Em minhas mãos a velha companheira, amiga, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Quem deveria estar pregando hoje aqui, uma mulher bonita, sábia, a irmã Andréia, mas ela teve um compromisso incacual e pediu que eu a substituísse. Mas o Espírito Santo é o mesmo, né? O mesmo que estaria guiando as palavras da irmã. Eu vou orar para que também esteja me guiando. O tema que nós vamos refletir hoje é um tema chato, um tema pesado. Mas quando ela pediu para que eu trouxesse a mensagem, eu orei muito a Deus. Ainda falei com a Vilma ainda, né? Falei, olha, o que pregar numa noite de domingo, sendo pego de surpresa? Falei, você já tem em mente. Realmente eu tinha um outro sermão, uma outra mensagem, falando a respeito de família. Mas aí peguei aqui o meu velho notebook para ver uma mensagem dessas antigas, e esta não é minha, é de um pastor adventista, eu quero citá-lo aqui no final, e adaptei ela, né, essa mensagem, para trazer para a igreja e para trazer para você que está em casa também. Eu convido a igreja a inclinar a fonte, em atitude de reverência, você que está em casa, para a gente orar e falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar a sua santa palavra. Imploramos a presença do seu Santo Espírito agora, que ele esteja na nossa mente, o nosso coração, que ele esteja com cada irmão e irmã aqui na igreja, também em casa, todos os lares representados, por isso que está assistindo agora. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo certinho, Vilma? Tudo certinho com vocês estão em casa aí? Fiquem confortáveis aí para a gente tratar de um tema. A tribo de Dan e os 144 mil. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. É claro que nós não vamos se aprofundar nesse tema dos 144 mil. Nós temos uma doutrina muito boa, né, que nos dá a esperança de estarmos fazendo parte dos 144 mil, remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas quando nós lemos Apocalipse capítulo 7, o verso 4 em diante, diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José aqui está trazendo o nome do filho, né? Da tribo de, não Efraim, né? Mas traz o nome de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil, ok? Irmãos, nós estamos vivendo o reino da graça. Esse é o momento. Você que está em casa, nós estamos usufruindo de um momento especial que nós podemos chamar de reino da graça. Agora, vale a pena a gente lembrar também que a cidadania do reino de Deus é determinada não por genealogia, mas é determinado pelo caráter da pessoa. Se fosse trazer isso para nossa realidade, né, nós estamos dizendo que não é o que foi o meu pai, a minha mãe, os meus avós, bisavós, ou quem foi da tribo que nós pertencemos lá no passado, que nos faz cidadão do reino de Deus.
O que nos faz cidadão do reino de Deus é o nosso caráter aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Lá em João capítulo 1, verso 12 e 13, está escrito assim, aliás, eu vou ler João e vou ler Gálatas também, para a gente lembrar desses dois textos. Mas a todos quantos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, 12 e 13. E Gálatas 3, 29 diz, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. E outro texto vai dizer que judeu não é aquele que é exteriormente, mas aquele que é interiormente. Então nós podemos concluir, portanto, que aqueles que fizerem parte dos 144 mil do Apocalipse, capítulo 7, que nós lemos aqui, pertencerão a essas tribos espirituais. São pertencentes a essas tribos espirituais. Cada tribo de Israel teve a sua experiência pessoal e representa o caráter dos filhos de Deus. Essa divisão tribal, ela continuará no estado redimido, no reino da glória. É claro, a diferença é que não existirá o caráter pecaminoso de cada um, porque nós já estaremos na fase da glorificação, nós já seremos redimidos no reino da glória. Agora, é de máxima importância perceber que as características das 12 tribos se delineiam nas Escrituras em dois lugares aqui na Bíblia. O primeiro em Gênesis capítulo 49. Depois vocês leiam com atenção Gênesis capítulo 49. Ali Jacó, sob a influência do Espírito de Deus, ele disse aos filhos os seus traços de caráter. O segundo lugar é em Deuteronômio, capítulo 33, onde Moisés, sobre a mesma inspiração, revelou ali as características dessas 12 tribos. O estudo dessas qualidades tribais, irmãos, nos permite, então, a fazer uma análise e analisar com precisão o caráter dos antigos membros do reino, bem como dos atuais do reino da graça, e por consequência, o caráter dos redimidos no reino da glória. Claro que no reino da glória, todo o caráter já estará transformado. Até aqui eu fiz uma introdução, porque você deve estar se perguntando, e a tribo de Dan? A ausência da tribo de Dan aqui em Apocalipse capítulo 7. Uma leitura minuciosa, aqui em Apocalipse 7, do verso 4 ao 8, nós percebemos algo interessante. Existe entre os filhos de Jacó uma ausência. Uma das tribos, ela não é mencionada. Essa tribo é a tribo de Dan. Efraim, como eu disse, ele está presente sob o nome de Josué, o seu pai. Mas o que ocorreu de tão terrível que deixou Dan e toda a sua comunidade fora do selamento do Deus vivo, fora dos 144 mil, fora dos selados? A história bíblica, ela registra lá em Levítico, capítulo 24, verso 11, que a primeira mulher que blasfemou o nome de Deus, ela era da tribo de Dan. A primeira mulher que blasfemou o nome de Deus era da tribo de Dan. Os danitas foram os primeiros a levantar para si uma imagem de escultura, conforme está lá em Juízes, capítulo 18, verso 30. A comunidade de Dan foi a primeira a fazer 2 bois para serviço de adoração, lá em 1 Reis, capítulo 12, do verso 28 ao verso 30. Mas por que Dan não aparece entre os 144 mil selados de Apocalipse capítulo 7? Qual é o maior pecado de Dan? Irmãos, eu vou entrar a partir de agora num tema muito sensível. Primeiras vezes nós olhamos as pessoas e nós as julgamos.
E algumas pessoas dizem que nós não podemos julgar. A Bíblia ela diz que nós não podemos julgar o coração, porque nós não conhecemos. Mas às vezes de maneira visível, olhando uma pessoa é como olhar para uma árvore. Uma árvore má, ela dá fruto má, não tem como ela dar fruto bom. Um pé de manga vai dar manga, não vai dar jaca. Então, às vezes, olhando para uma pessoa má, o fruto dessa pessoa é mau. Olhando para uma pessoa boa, o fruto dessa pessoa tende-se a ser um fruto bom. Esse julgamento, até que ponto ele pode ser verbalizado, comentado, discutido, espalhado, jogado ao vento? Disse Jacó: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Gênesis capítulo 49, verso 16. Característica, missão, função dos danitas. Nessa declaração inspirada, vê-se que tem uma outorga de muito valioso dom, dada a Adã: habilitação para ser juiz. Isso exige uma penetrante visão da natureza humana, uma exata percepção do direito e do erro, são juízo, um caráter decidido. Dan sobressai perspicaz, varonil, alerta, judicioso. Que privilégio da tribo de Dan, que privilégio. A Dan foi dada a percepção para discernir entre o bem e o mal, só que teve um problema. Em vez de usar esse dom para ajudar os demais, pelo contrário, fez uso desse dom para denegrir e espalhar maledicência. Nós confundimos muito a palavra maledicência. Vilma, me dá água para mim? Às vezes nós olhamos que a maledicência é o jeito da gente se comportar, o jeito da gente se vestir, o jeito da gente se falar. Às vezes nós falamos que isso é maledicência, mas a Bíblia vem dando uma outra conotação à palavra maledicência. Diz a Bíblia: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Gênesis capítulo 49, verso 17. A imagem usada nesse texto, irmãos, é muito forte. Traiçoeira e nos conduz a uma pessoa maledicente ou boateiro, o explorador de escândalos. Nós que estamos na mídia, nós temos um site. A rádio web nossa tem um site. E nós nos preocupamos muito aquilo que nós postamos ali. Quando nós olhamos os jornais de uma forma geral, tanto televisivo, escrito, na internet, as pessoas estão explorando o escândalo, até se enriquecendo com o escândalo. O crítico costumaz, aquele que critica tudo, o murmurador, são esses os maledicentes, repito, boateiros, explorador de escândalos, o crítico costumaz, o murmurador. O Ellen White, ela diz, abre aspas, sabe-se que essa tentação de criticar e achar defeito vem mais fortemente aos homens e às mulheres de vistas penetrantes e animados de desígnios elevados. Não é o simples, o dorminhoco papa sermões que mais experimenta. Quem mais experimenta é o discípulo alerta, de mais fina sensibilidade e desejo de progresso, a quem sobrevém mais intensamente a tentação de criticar. Fecha aspas. Então, irmãos, é importante afirmar que essa tendência, a essa tentação de sermos maledicentes, como de outras faltas de boas qualidades, todas as tribos, todas as outras 11 tribos compartilham, ou todos nós podemos ter uma ou outra
Porém, a marca característica de cada tribo é aquela que, obviamente, prevalece nela, destaca sobre ela. E em Dan, é o julgamento degenerado para a crítica. O problema de Dan, o que mais prevalece sobre os danitas, e o que levou a ter eles o nome riscado em Apocalipse, nos 144 mil selados, é o julgamento degenerado para fazer crítica. Salmo capítulo 101, verso 5. Ao que as oculta calúnia, os que difamam, falam por trás, os maldicentes, aos que ocultas calúnia o próximo, a esse destruirei, é Deus falando. O que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei, está dizendo Deus. Aqueles que mordem por trás serão destruídos, não estarão no Monte Sião. Irmãos, é de péssima lembrança o fato de que Dan veio a ser famosa em Israel como uma tribo idólatra. Amós capítulo 8, verso 14. Aí ele vai dizer, do país, em Laís, longe de sua pátria, na época da divisão de Israel, Juízes 18, que os danitas adquiriram pelas suas forças, as forças de suas armas, dando-lhe o nome de Dan, e instalaram ali suas imagens de fundição e de escultura, atraíram as tribos vizinhas para adorar com eles. Tantos deuses e nenhuma esperança. O caráter do cidadão do reino da graça, período contemporâneo que nós estamos vivendo, está sendo forjado justamente num tempo no qual o culto à criatura ocupa o lugar do culto ao Criador. Nós chamamos isso de paganismo tecnológico. Quando esse sermão ele foi escrito, o autor comparou esse paganismo tecnológico com os grandes mitos de Hollywood. Hollywood ficou para trás. Hollywood perde para a Netflix. A Netflix perde para os canais do YouTube e por aí vai. O caráter do cidadão do reino da graça está sendo forjado num tempo no qual o culto à criatura ocupa o lugar do culto ao Criador, chamado de paganismo tecnológico. Este novo paganismo, ele está interferindo na relação entre Deus e o ser humano. Isso, somado à descrença nas promessas bíblicas da vida eterna, do céu, produz na sociedade moderna, contemporânea, a valorização do aqui e agora em detrimento à bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Os deuses do presente século, irmãos, podem trazer boas sensações. Se nós fôssemos nomear esses deuses, nós poderíamos colocar uma grande quantidade, entre aspas, de alimentos, bebidas, diversões, prazeres, mas não são capazes de conceder a recompensa prometida pelo verdadeiro Deus. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A coisa é tão séria que maledicência é comparado na Bíblia como comida fina. Provérbios 26, 22. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. A maledicência visa diminuir a imagem da outra pessoa e chamar a atenção para si, que é uma espécie de idolatria. Assim fez a serpente com Adão e Eva no jardim do Éden, maldizendo o Senhor e colocando dúvida nas suas palavras. Diminuir a imagem de Deus
perante o casal. Leia Gênesis capítulo 3, verso 1, verso 4 e verso 5. Um exemplo de maledicência, de maldizente. A maledicência, irmãos, é um pecado tão saboroso, tão irresistível, que veio a nomear o primeiro pecador. Surgido no céu, atuante na terra e destinado ao lago do fogo. Satanás. Satanás é denominado caluniador, o difamador, ou maledicência em Apocalipse capítulo 12, verso 10. Percebe que o ser mais vil do universo tem seu prato predileto na comida fina, a calúnia, a maledicência. Mas nós somos cristãos, nós estamos percorrendo um caminho que podemos chamar de o caminho para a excelência. E o caminho para a excelência é a solução para esse problema. Provérbios capítulo 4, verso 18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Talvez eu esteja pregando, e talvez na nossa memória, você que está em casa, esteja passando: olha, eu não tinha percebido que eu era assim. E eu vi nessa mensagem, eu começo a perceber que eu tenho esse problema. Eu também, se eu fosse chamado hoje, as minhas características, eu estaria pertencendo à tribo de Dan. Eu sou um danita. O que fazer? Se a tribo de Dan está riscada de Apocalipse, a tribo de Dan não foi selada com o selo de Deus. As nossas características nos levarão a pertencer a outra tribo que estará lá. Nem todos que são da tribo de Dan são danitas de fato. Como nós lemos aqui, estudamos no começo. Nem são judeus aqueles que estão exteriormente, mas aquele que é interiormente. Tem solução para você. Tem solução para mim, tem solução para nós. A promessa de Deus para o cidadão do reino da graça é iluminar a sua vida até que se torne como o sol em seu zenite. Essa é uma promessa de Deus. Basta você deixar Ele trabalhar, o Espírito Santo que vai trabalhar em você. Ou seja, sua vereda, irmãos, é um caminho para a excelência. O trabalho do Espírito Santo em nossa vida é o caminho para a excelência. Ao nos resgatar do mundo, Deus, Ele inicia em nós um processo de transformação cujo modelo é Cristo Jesus. Então, se você está se colocando como um pertencente à tribo de Dan, não entre em desespero. E eu não vou dizer para você que será erradicado esse mal na sua vida hoje e amanhã. Entender como Deus trabalha a nossa redenção pode ser a diferença entre alcançar a estatura de varão perfeito, conforme Efésios 4,13, ou abortar o processo de crescimento por achar que Deus não está sendo efetivo conosco. Muitos de nós pensamos assim: mas eu estou tanto tempo na igreja e ouvindo essa mensagem eu percebo que ainda não houve as transformações necessárias. Como eu quero mudar, como eu quero ser transformado. E eu digo para você que Deus já começou a fazer a transformação na sua vida. Agora cabe você a deixar. Toda a ação divina na sua vida, cabe você deixar, você reconhecer que você não é capaz. Só quem pode te dar um coração novo, um coração de carne, é o próprio Deus. Não faremos como os judeus, que falaram: Senhor, tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor pediu, nós faremos. Porque para obedecer a palavra de Deus, nós precisamos do que está escrito lá em Ezequiel. Precisamos do Espírito Santo em nossa vida. E eu falo com você: deixe o Espírito Santo trabalhar. A decisão pela excelência é instantânea. Nós podemos tomar essa decisão agora, e essa é a minha oração. Que tomemos a decisão de excelência
Mas a consumação dela, irmãos, é fruto de toda a nossa existência. Filipenses capítulo 3, verso 12 ao verso 14. É fruto de toda a nossa vida, o que nós chamamos de santificação. Isso é mais repetido, né? Clichê no meio cristão. Na cruz, Deus, ao enviar o seu Filho, Ele morre em nosso lugar. Justificação pelo sangue do Cordeiro. Na santificação, é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, fazendo algo em nós, que é o caminho para a excelência, a santificação. O sol do meio-dia não é um acesso com um clicar de um botão, mas o sol vai clareando gradativamente, lentamente, já perceberam? Até que o brilho dele alcance todo o seu resplendor. Como o Espírito Santo é perfeito ao inspirar o autor, né? Deixe Deus operar com constância em sua vida. Agora, o conselho é que não procure perder terreno para o inimigo, né? Não retroceda, caminhe para o alvo, não perca os terrenos já conquistados. Que as palavras que eu estou dizendo hoje aqui, se ela está sendo dura para você, não retroceda, continue para o alvo, buscando o caminho da excelência. Permaneça em direção ao alvo, pois Ele é fiel para terminar a obra que começou em sua vida. Ele não vai deixar você na mão. Você que está em casa, eu não sei qual é o teu problema, se você tem um problema de um danita, não sei qual é o seu pecado, o pecado que você precisa abandonar. Eu não conheço a sua luta. O Espírito Santo sabe. E Ele quer fazer isso em você. Aqui na igreja, talvez eu esteja falando para pessoas que estão passando por uma guerra tremenda contra o próprio eu, o eu pecador. Assuma que você não pode. Enquanto você estiver lutando com as suas próprias forças e deixando o Espírito Santo do lado de fora, pode até parecer que você está ganhando a batalha, mas você está sendo enganado. O irmão pregou ontem aqui, e foi um dos sermões que mais mexeu comigo, na situação que nós estamos passando, nas lutas que nós estamos enfrentando. E que bom é saber que Ele peleja por nós. É Ele que batalha por nós. E o melhor, é Ele que vence por nós. E a Bíblia, antes de fazer antes de fazer ponto final, ela mostra que o inimigo foi vencido, que a morte já não existe mais, e que tudo que Deus prometeu se concretiza afinal. Amém? Pastor Wagner Alves Ferreira, um pastor jubilado da Associação Norte Paranaense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que escreveu essa mensagem, eu transformei em sermão. Que você, meu irmão, e você, minha irmã, se está lutando com esse problema de ser um maledicente, a Bíblia mostrou para você que você está no caminho errado, mas a Bíblia mostrou para você que aquilo que Deus começou a fazer em sua vida, Ele vai terminar. Amém? Tem um hino para o final ou vamos fechar? Vamos orar? Você que está em casa também, que possa orar conosco. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez em Sua presença, Senhor, depois dessa mensagem que o Senhor nos enviou, olhamos para dentro de nós, ainda com dúvidas, nós sabemos do limite da maledicência ou de um simples falar, às vezes não sabemos se a crítica é construtiva ou destrutiva, então nós nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor possa fazer as correções necessárias, para que o Senhor possa limpar o nosso coração,
limpar a nossa mente e purificar a nossa língua. Querido Deus, se somos pertencentes na característica da tribo de Dan, que o Senhor possa nos livrar. O Senhor tem o poder, meu Pai, para nos transformar em pessoas melhores à semelhança de Jesus. Seja com esse irmão, com essa irmã que está nessa batalha. Seja com esse irmão e essa irmã que ficou cheia de dúvida, perguntando se há tanto tempo está na condição de cristão e ainda luta contra a maledicência, pensando que às vezes o Senhor não está trabalhando o necessário em sua vida. Abrace, conforte, mostre a sua presença. Esteja no aconchego desse lar agora, meu Pai, para que as palavras que saem das nossas bocas possam sair já transformada pelo Espírito Santo, que saia suave, doce, meiga, que não venha magoar as pessoas, mas venha levar as pessoas ao crescimento. Aquilo que nós estudamos hoje aqui, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar, porque nós somos fracos, nós temos essa tendência pecaminosa, às vezes nós amamos o pecado, então precisamos de uma mente nova, uma mente purificada, uma mente limpa, precisamos de um novo coração, precisamos de uma transformação verdadeira, meu Pai. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, implorando o Seu perdão, mas implorando também a transformação em nossas vidas. Muito obrigado, porque nós temos a certeza que o Senhor está nos ouvindo. Muito obrigado, porque nós temos a certeza que muitos irmãos e irmãs desse momento estão abrindo o coração para que o Senhor entre, para que o Senhor faça toda a limpeza necessária. E, se possível, que arranque esse coração e que nos dê um coração novo, coração de Jesus Cristo. Seja com a Tua igreja, seja com cada irmão e irmã, seja, meu Pai, com todos os pedidos de orações que foram feitas nesta campanha de oração. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O mundo está orando por esses países que estão em guerra, pedindo que o Senhor dê amor no coração do homem. Seja, meu Pai, com essas autoridades, seja com essas pessoas agora. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com essas famílias inocentes. Querido Deus, seja com as nossas orações, não pelos nossos méritos, mas nós apresentamos o sangue de Jesus em nosso favor, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pense nisso, um forte abraço e até quarta-feira.